Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para compartilhar mais dois capítulos da palavra. E como a gente está meditando em Atos dos Apóstolos, hoje a gente vai estar lendo o capítulo 16 e o capítulo 17. Está dando uma olhada no contexto ali a respeito de Timóteo, Paulo e Silas. Eles vão estar, ainda no decorrer, eles vão estar proclamando o evangelho do nosso Senhor e vamos estar vendo o que acontece nessa trajetória aí que eles estão caminhando aí nesse contexto desses dois capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 16 ele vai falar bem assim, ó. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Dá para entender assim, que Paulo ali usou muito da sabedoria também, porque a circuncisão também não valia de nada naquela situação, e ali para estar combatendo aquelas pessoas ali, ele fala, não, vamos ali, vamos circuncidar, e sei que não tem valor algum, mas para o povo ali judeu teria algum valor. Enfim, ele, para não escandalizar o povo, circuncidou ali e continuaram a viagem. Nas cidades por onde passavam transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Enfim, como eles eram guiados pelo Espírito Santo, enfim, bem provável que eles queriam entrar nesta cidade, mas o Senhor falou, olha, aqui vocês por enquanto vocês não entrem, vamos deixar para uma próxima oportunidade. Porque Jesus sabe de todas as coisas, é Ele, o Espírito Santo, é que nos convence e sabe de tudo. E como eles eram guiados pelo Espírito, o Senhor ali segurou eles nessa questão. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, prepararam-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partiu de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana, a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunidos ali. Uma delas que ouvia era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecidos e púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Enfim, vale lembrar que hoje nós ficamos na dependência do Senhor para nós pregar o Evangelho. Se o coração das pessoas não for aberto pelo Senhor, nós não temos como fazer nada. Enfim, como a gente viu ali, o Senhor abriu o coração de Lídia para que a palavra que Paulo estava falando penetrasse ali e ela venha a estar se convertendo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, então, dá para entender que eles ficaram ali com elas ali, que foi convencido dos discípulos ficarem ali, o próprio Paulo, né, como estava pregando para ela. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Enfim, tinha um espírito aí que predizia. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando,
Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Enfim, vale lembrar que tem um espírito aí que prediz o futuro também. Enfim, adivinhações que as pessoas ganham até dinheiro hoje com isso também. E não fica bem claro que aqui também tinha, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. Nos mesmos instantes, o Espírito a deixou. Enfim, vale lembrar que hoje é só o Espírito Santo que paira na vida de cada um. E Paulo ali não ia estar expulsando o Espírito Santo do Senhor se não fosse um outro Espírito que estava fazendo essas coisas ali. Enfim, dá para entender que o Espírito ali ele manifestava, falava: olha, realmente, esses camaradas estão falando aí da verdade, estão falando do Senhor, dos caminhos do Senhor. Enfim, Paulo, percebendo essa questão, enfim, pediu para que o Espírito deixasse e que o Espírito Santo, dá para entender que venha estar fazendo essa confissão, que eles eram pregadores também, mas que venham estar recebendo a palavra do Senhor. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Elevando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. Enfim, vale lembrar que o Império Romano não aceita Cristo como está falando ali. Enfim, hoje a gente vê que o Império Romano também reina até na religião. Enfim, eles praticam essas coisas. Aqui o próprio Senhor fala que não é para praticar. Então dá para a gente ter uma ideia assim de como que está a religião hoje, no que ela está estruturada. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirasse as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele o lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Enfim, agora dá para a gente entender que eles apanharam, levaram uma surra e estão presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Essa luz que eu vejo assim que ele pediu, essa luz era Cristo. Ele falou: olha, nós estamos aqui numa escuridão e vocês aí estão aí, me chamaram, não fugiram, eu quero essa luz que vocês têm. Eu vejo desta forma. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Enfim, o carcereiro agora começa a indagar eles a respeito da salvação. O que eu devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Dá para entender que no intervalo aí de noite, numa hora só que aconteceu todo este cenário. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Enfim, dá para entender que esse contexto aconteceu numa madrugada, numa noite ali, na mesma hora. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta ordem: solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam libertados. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. Agora, querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos nos libertar. Então, veja a sabedoria que Paulo teve. Além de estar preso ali,
sendo liberto, ele falou: não, que esses camaradas venham agora nos soltar. Colocaram nós aqui na prisão, nós somos cidadãos romanos e eles agora querem se livrar de nós. Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais ouviram que Paulo e Silas eram romanos. Ficaram atemorizados, vieram para se desculpar diante deles e conduzi-los para fora da prisão. Pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Enfim, dá para entender que o ministério deles era ousado também, eles passavam por cárcere, prisões, açoitamentos, enfim, e o Senhor que dava sustento para eles. Até açoitados na prisão ali, eles acabaram ali convertendo através de Cristo Jesus, ali o carcereiro, a família dele, enfim, hoje às vezes a gente é exprimido por qualquer detalhe, a gente já começa, opa, peraí, comigo não, enfim, e como é que esses camaradas aí sobreviveram a tantas tentações, assim como nós vimos aí nesse contexto, deste capítulo 16 aí, que Paulo e Silas ali, eles eram mesmo realmente tementes ao Senhor e respeitavam o Espírito Santo, dando ousadia para que o Espírito Santo agisse na vida deles. No capítulo 17 ele vai falar bem assim, ó: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Enfim, muitas pessoas se uniram ali aos dois para estar ouvindo da palavra. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão em si iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os acharam. Arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estavam agitados, agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Enfim, Jason ali que tinha recebido eles e que também teve que estar testemunhando o Senhor também. Dá para entender que era um homem temente a Deus. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. E chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias a Escritura, para ver se tudo era assim mesmo. Enfim, dá para entender que esses homens aí, eles examinavam as Escrituras para saber se realmente era aquilo que Paulo estava pregando. Enfim, hoje nós dependemos muito que muitas pessoas, e eu peço assim a Deus que revele a cada um para estar examinando as Escrituras, para que não fique preso aí em doutrinas de homens aí. Fique preso na doutrina de Cristo, que é muito mais vantajoso, e é o Espírito Santo que conduz para a vida eterna. E, enfim, aqui os bereanos, né? Enfim, eles aceitaram a palavra e eles iam folhear nas Escrituras para ver se realmente consentia com aquilo que Paulo estava falando. Quando os judeus da Tessalonicenses ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Dá para entender que pessoas ali como os judeus da Tessalonicense, que eles não procuravam saber a palavra, eles iam ali instigar a multidão ali para estar indo contra a palavra que Paulo estava pregando. Enquanto esperavam por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos,
tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias com aqueles que por ali encontravam. Dá para entender que eram pessoas tementes a Deus, mas estavam cheios de ídolos. Alguns filósofos epicúreos e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Na ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Enfim, eles estavam adorando o próprio Deus, o próprio Jesus desconhecido, mas nem sabiam que era o que Paulo estava pregando para eles. O Deus que fez o mundo e o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendências dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita por parte de uma imaginação do homem. No passado, Deus não levou em consideração esta ignorância, mas agora ordena que todos os que em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e Deus provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Enfim, ele trata de Cristo Jesus, falando que anteriormente Deus não levava em consideração a ignorância, mas a partir de agora que sabem que só tem um Deus, só tem Cristo, que é o único mediador, essas práticas repugnantes têm que ficar para trás. Assim como aconteceu na minha vida, provavelmente aconteceu na sua também. Enfim, nós temos que estar seguindo para o alto, que é Cristo Jesus. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Damaris, e outros com eles. Enfim, terminamos aqui mais uma leitura da palavra. Ficou meio longo o vídeo, mas graças a Deus por todas as coisas. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.